Olá, boa noite. É com muita alegria que a gente recebe todos aqui hoje, mais uma noite de circuito da Gato Sem Rabo. Para quem está chegando, eu me chamo Johanna. Nós temos aqui uma livraria de rua independente, localizada aqui no centro de São Paulo, na Vila Buarque. E nós temos uma curadoria dedicada a autoras, e abrimos espaço para essas discussões, para discussões e leituras mais aprofundadas aqui nesse canal, no YouTube. E é com muito prazer que a gente recebe hoje mulheres maravilhosas para fazer essa leitura em torno do livro da Mary Gateskill, O Mau Comportamento, publicado agora pela Fósforo, com essa capa linda da Beatriz Doria, que fez também todo o sistema de identidade gráfico da Gato Sem Rabo. Então é um livro especial para a gente. E a gente está muito feliz de receber aqui hoje a Fernanda Diamante, que vai fazer a mediação dessa conversa, que é editora da Fósforo, junto com a Eliane Robert Moraes e a Bruna Weber. Eu vou deixar vocês com ela, estão em muito boas mãos, e espero que a gente tenha uma ótima noite de conversa aqui hoje. Obrigada, Fernanda, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Obrigada, Johanna. Boa noite, gente. Obrigada por tudo. Mais uma vez, né? Estamos juntas, né? Bom, boa noite. Uma ótima conversa. Obrigada. Bom, boa noite a todas, a todos, a todos. Bem-vindos. Eu sou a Fernanda, como a Johanna disse, eu sou editora da Fósforo, e hoje a gente tem essa live de lançamento do livro Mau Comportamento, da escritora americana Mary Gateskill, e ele foi publicado agora, está saindo agora pela Fósforo, queria muito agradecer à livraria Gato Sem Rabo, que é maravilhosa, a gente já fez coisas junto e de novo, e é sempre uma delícia participar aqui dos eventos de vocês. Para conversar sobre esse livro, que foi publicado pela primeira vez em 1988, na verdade, a gente convidou a tradutora do livro e poeta Bruna Weber e a professora ensaísta Eliane Robert Moraes. E eu vou apresentar rapidamente as duas e a Mary também, passar a palavra para elas. Eu queria dizer que é uma alegria enorme também mediar uma conversa com a Eliane, que foi minha professora e que foi muito uma inspiração, uma pessoa muito importante na minha vida profissional, e então estou emocionada aqui. A Eliane é professora de literatura brasileira na USP, é pesquisadora do CNPq, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ela escreveu diversos ensaios sobre o imaginário erótico na literatura, que foram reunidos em alguns volumes, O Corpo Impossível, Lições de Sade e Perversos Amantes e Outros Trágicos. Todos eles foram publicados pela Iluminuras. Além disso, a Eliane traduziu A História do Olho, do Jorge Bataille, que saiu, acho que pela Cosac Naif primeiro e foi republicado pela Companhia das Letras, e organizou a Antologia de Poesia Erótica Brasileira pela Ateliê e a coletânea Os Corpos pela CEP. Bem-vinda, obrigada, Eliane, pela presença, pela participação. Eu vou apresentar rapidamente a Bruna para ela entrar também, a gente poder começar a conversar. A Bruna, além de tradutora e mestre em teoria literária pela Unicamp, ela é poeta com 5 livros publicados já, entre eles o Ladainha, de 2017, isso aqui saiu pela Record, e o Rua da Padaria, que acho que é 2013, se não me engano, também pela mesma editora. E ela traduziu muitos autores, entre eles Shakespeare, o Hamlet, né?
Sylvia Plath, Lewis Carroll, Eileen Miles, entre outros. E da Mary Gateskill, ela, além de traduzir O Mau Comportamento, ela traduziu esse outro livrinho maravilhoso, que chama Isso é Prazer, a dificuldade de seguir as regras, que a gente está lançando também junto. Na verdade, são esses 2 livros da Mary que estão saindo ao mesmo tempo. E depois a gente pode, eu acho que mais para o final, falar um pouco disso, falar um pouco desse outro livro, porque eu acho que ele entra muito bem aqui na conversa. A Mary Gateskill, por sua vez, nasceu em 1954, no Kentucky, nos Estados Unidos. E, além desses livros aqui que eu já citei, ela tem outras coletâneas de contos e outros romances inéditos no Brasil. E ela escreveu muitos ensaios que saíram em revistas americanas e também em coletâneas em forma de livro. Um deles está nesse livrinho pequeno aqui. Mas O Mau Comportamento é o livro que fez ela ser conhecida. Ela já escrevia, acho que desde o começo da década de 80, mas em 88 ela escreve esse livro. Esse livro causa um impacto, assim. E aí eu queria comentar um pouco. Saiu uma resenha na época no New York Times, comentando, fazendo a crítica do livro e dizendo que ele é muito desafiador. O resenhista ele primeiro pergunta onde estávamos, que ninguém nunca ouviu falar dessa mulher, que já está publicando há muito tempo, e aí ele elogia muito tanto a forma quanto o conteúdo dos contos, e diz coisas como que, além de desafiadores, que eles são carregados de conteúdo sexual, perversões e drogas, sem que esses elementos sejam a essência do que ela está contando, mas parte de uma complexa composição ali das suas personagens. Que ela não é sentimental, mas ao mesmo tempo tem uma empatia por essas figuras desagradáveis e imperfeitas, especialmente as mulheres. E esse livro, então, traz uma coisa nova ali para a literatura americana. E eu queria, combinei um pouco com a Bruna, dela ler um pedacinho para a gente entender um pouco do que se trata, né? Ouvir um pouco a voz da Mary traduzida pela Bruna, para começar essa conversa, acho que com um gostinho né, do que a gente está falando aqui. Então, bem-vindas, desculpa aqui a introdução muito longa, mas é isso. Bruna. Vou fazer, então, uma breve leitura do conto Tentativa, que é o 6º conto. Stephanie não era exatamente uma profissional. Rodava bolsinha 1 ou 2 vezes por ano quando ficava muito revoltada com o trabalho do escritório ou quando não conseguia pagar as contas. Até gostava de alguns clientes, mas nunca havia sequer pensado em namorar um deles. Mantinha as incursões na prostituição bastante escondidas e apartadas de sua vida real. Assim, se sentiu um pouco consternada ao se avistar de salto alto e de calcinha na frente do espelho manchado do escurinho, passando seu número de telefone para Bernard, o advogado. Tinha consciência de que estava cada vez mais envolvida num lance que, para começar, nem deveria ter começado. Mas não tinha namorado, gostava do advogado, e sendo ele o cara casado, no futuro não passaria de um vulto em sua vida. Quando o conheceu, estava trabalhando na casa atual havia 3 noites. Não era uma casa chique ou cara como as outras 2 nas quais havia trabalhado, mas era confortável e segura. Ela não queria voltar à primeira casa por causa da peculiaridade do gerente, que lia a aura das garotas todo dia e as fazia entoar cânticos à luz de velas ungidas no balcão da cozinha para purificar o ambiente. Tampouco podia voltar à segunda casa porque havia sido fechada pela máfia. Ela não tinha contatos nem experiência suficientes para fazer uma busca sistemática pelo melhor estabelecimento. Então se deu por satisfeita com aquele. Uma casa geminada, caída e pouco ventilada,
na qual cheiros deprimentes e decrépitos se espalhavam pelos cômodos. Chamava-se Cristines, em homenagem à fundadora, uma loira minúscula e tirana, cujo maior desvario era imaginar que aquela sala de espera hedionda, com papel de parede estampado, fosse um salão de arte, e que tinha como hábito forçar conversas excruciantes entre as mulheres e os clientes antes de autorizá-los a fugir escadaria acima. Nosso renome vem da intelectualidade de nossas garotas. Foi o que disse a Stephanie durante a entrevista. Seguido de: aqui todo mundo tem vida dupla. Aquela é a Lana, uma artista, Suzy é estilista e Beatriz é enfermeira. Demais. Eu ia, assim, em seguida perguntar para você, assim, o seu contato com a Mary, né? Como que você chegou nela e enfim, qual que é a sua relação com essa obra? Ao mesmo tempo, eu já soube aqui que a Eliane, esse é o conto preferido dela do livro também, então eu também não sei muito bem para onde a gente vai aqui, mas se você quiser se você quiser falar um pouco só sobre essa entrada aí. Eu conheci a Mary por um amigo que me indicou o Mau Comportamento, que ele estava lendo na época, e comecei a buscar outras coisas dela. E cheguei naquele texto da New Yorker, que depois deu origem ao Isto é Prazer, mas o Mau Comportamento me pescou de cara, porque eu acho que ele tem elementos que me atraem muito na literatura, sobretudo um desamparo gritante e essas mulheres protagonistas que, de certa forma, estão o tempo inteiro tentando ser artistas e desempenhando outras tarefas e profissões, assim, essa ousadia e essa tentativa das personagens me atrai muito, me atraiu muito. Foi uma coincidência feliz, né? Esse encontro da editora com a Bruna para fazer esses livros, porque tinha essa apreciação já da obra dela. Nani, eu queria te perguntar o seguinte: essa coletânea, ela chama Mau Comportamento, mas não tem nenhum conto nela que chama Mau Comportamento, né? E muitas vezes as coletâneas de contos, elas usam um dos contos como título, né? Mas esses estão todos nesse guarda-chuva desse título. E eu queria que você falasse, se pudesse, um pouco sobre o que é esse mau comportamento, por um lado, na literatura como um todo, mas nesse caso específico, onde ele está. Tá. Só dar um toque, que eu também estou muito contente de estar aqui e conhecer a Bruna, porque acompanho muito o trabalho dela como tradutora, como poeta, de conhecer a Gato Sem Rabo, que foi a Fernanda que me indicou, eu já passei na livraria, assim, estou encantada com uma livraria, um espaço da gente, né? Então, e super feliz de estar com a minha ex-aluna, Fernanda, que virou amiga, e muito quero dar as boas-vindas, não só a Gato Sem Rabo, mas também a Fósforo, que coisa boa, né? Que a gente está aí no livro, literatura, em meio a tanta coisa complicada do país, e a gente pode estar fazendo uma festa agora, como é esse encontro aqui, né? Então, realmente, eu acho que a Bruna já falou algumas coisas, eu também fiquei muito curiosa com o livro, também gostei muito, e depois, se puder falar do Isso é Prazer, porque é o seguinte, né, só para dar essa dica para quem está ouvindo a gente, O Mau Comportamento é um livro de 1988, e o Isso é Prazer é um livro super recente dela, então tem mais de 30 anos. E aí você pega, quer dizer, esses 30 anos, eles pegam, assim, uma geração que é a minha e que é a da autora,
sabe? Então, eu fiquei muito tocada de ler os 2 livros juntos, porque, assim, o que aconteceu com prazer, mulher, feminismo, uma coisa libertária, sabe? Nesses 30 anos que começam lá em 1968, né? Assim, na coisa de sexo, drogas e rock and roll, né? E chega agora ainda pegando umas dicas lá naquela rebeldia, algo que eu vejo que começou lá, mas que já tem novos fios sendo puxados, tem tudo a ver com a questão que você colocou, Fernanda, porque se a gente tem um eco daquela rebeldia, da contracultura, né, do underground, que são, né, assim, referências muito da minha geração, da geração da autora, ao mesmo tempo, você lendo os 2 livros, você tem uma sacada do que mudou, ou quer dizer, o que se transferiu, se deslocou. Acho que a palavra é deslocamento, porque justamente aquilo, há 30 anos atrás, era também uma coisa ligada já ao feminismo, então tem algo que se desloca. Eu acho que o que se desloca tem muito a ver com esse protagonismo da figura feminina. Quer dizer, mau comportamento aqui é da figura feminina, é dessa figura que assume um protagonismo, sabe? Que vem para frente da narrativa, né? Para usar essa palavra que hoje cabe para tudo, né? Quer dizer, então, se a gente tinha o Kerouac, tinha o Allen Ginsberg, tinha um montão de homem muito interessante há 35 anos atrás, dizendo a rebeldia, agora a gente tem essas mulheres. Quer dizer, e com os 2 livros você constrói um pouco essa história. Sabe, eu estava lendo, lembrei, por exemplo, de uma autora que eu gosto muito, que é mais contemporânea, mais nova mesmo, né? Que é a Bernardina Evaristo, né? que também está tocando nisso tudo. Então, eu acho que é isso, sabe? Quer dizer, esse mau comportamento é um mau comportamento feminino, é da mulher assumir esse lugar. E aí, com um montão de coisas que a gente pode conversar, porque, assim, por que eu gostei do Tentativa, desse conto? Porque eu acho que ele vai tocar exatamente na ferida, né? Que é a puta, né? Então, essa mulher quer dizer, você vê, a passagem que a Bruna leu, olha, ela não era exatamente, mas ela era, mas todo mundo lá tinha vida dupla. A vida dupla agora não é da dona de casa que trabalha, a vida dupla é dar uma rodada de bolsinha e fazer outra coisa, né? Ser enfermeira ou artista, seja lá o que for. Então, isso é um deslocamento, né? E vai pegar esse conto, ele vai pegar um ponto nevrálgico, que é a puta. Porque a puta agora, você já não tem condições de dizer se ela é submissa a um sistema ou se ela é uma mulher empoderada. Então, e o conto fica o tempo inteiro nessa pegada, né? E não é o único conto do volume que vai trabalhar com a figura da... Isso que eu ia falar, a prostituição aparece em várias personagens que fizeram temporariamente, e todas resolvidas, né, assim, com a prostituição e, ao mesmo tempo, com vida, em geral, intelectual. Então, a gente vai dar um monte de spoiler aqui, é impossível, a gente queria dizer isso, mas não perde. Quer dizer que o livro não vai ficar menos interessante, mas é meio impossível não tocar e eu acho que tem essa mulher protagonista e muito imperfeita ao mesmo tempo, né? Quer dizer, é empoderada por um lado, mas extremamente atormentada por outro. Ela não tem
não tem nenhum tipo de limite assim para quadros de melancolia, depressão, e eles não se desculpam, né? Não tem nenhum tipo de justificação ou para essas personagens, né? A mulher aparece de um jeito muito específico aqui, né? Talvez isso tenha sido muito novidade, né? Assim, ali naquele momento. Nada idealizada, né, Bruna? Acho que é isso. Exatamente. Eu acho que a Gateskill, ela não revela quase nada, né? Ela é muito séria, muito seca, bastante sacana, mas ela é uma narradora que não revela dores. Ela ilumina dores, revela os desejos. Isso a gente vê em todos os contos. E a gente vê como que o desejo também passa de um personagem para o outro, como que os desejos se misturam. Então, uma coisa que eu observo muito é que eu acho que ela tem um pensamento transeunte nesse livro. Se a gente lê o livro de uma vez, a gente vê que os personagens, de certa forma, se repetem ou se emprestam. Então, certas características, elas são muito multiplicadas, e não só um conto seguido do outro, mas retornam, assim, pequenos detalhes. E como se a gente estivesse caminhando mesmo por Nova York, entrando e saindo de uma cena, entrando e saindo de uma cena, com tudo reincidindo, né? Então, eu acho eu acho fascinante como ela consegue fazer isso, e esses desejos que permeiam, e as mulheres estão andando na rua sozinhas e sendo putas e escrevendo, e eu acho muito foda. Eu adorei isso que você falou, porque assim reforça por que essa personagem da prostituta ela é central, embora já não seja, né, que não tem nada a ver com, sei lá, a Dama das Camélias, é exatamente o oposto, mas que é essa personagem cosmopolita da rua, é a mulher da rua, né? Aliás, isso já está... Olha, o Walter Benjamin, 100 anos atrás, já fala isso, mas eu acho que tem uma coisa assim, todo mundo cala. Só vamos falar ali do Flaner, do Baudelaire e tal. O Baudelaire também já falava demais na puta, depois o Benjamin vai estudar, o Baudelaire também vai falar, e assim, a maior parte dos intérpretes só fica com o Flaner e esquece a puta, que é um negócio moralista, porque ela é aquela figura que está agenciando o desejo na cidade, que exatamente se acabou de, né, assim, numa fórmula super legal, falar do trânsito e tal, agenciadora do desejo. Sendo que essas mulheres aqui nossas, né, essas da Mary nossas, então, elas tornam tudo mais ambíguo ainda, porque elas têm estes outros desejos, né? Tem muito artista mesmo aqui, né? E as putas podem, assim, por exemplo, eu também não vou ficar dando spoiler, mas elas podem discutir Nabokov com os clientes dela, é tudo de bom, né? E atravessa a classe social também, acho que isso está nessa resenha também, ele fala um pouco disso, que é muito forte, né? Que ela consegue não estereotipar em nenhuma camada, né, de nenhum lugar, assim, ela vai para o artista, para o intelectual, que eu imagino que é algo com o qual ela tinha intimidade, né? E acho que é importante dizer, depois eu queria que vocês falassem um pouco disso, que ela tem uma história, ela saiu de casa lá do Kentucky, ela foi para Detroit, depois ela foi para Nova York e ela se jogou, assim, assim, ela não fala muito sobre isso, mas ela fala sobre isso e o quanto isso acho que fundamental, quer dizer, o quanto ela não é um pouco protagonista desse livro, né? Assim, dessas mulheres todas aí que aparecem, o quanto da experiência mesmo não está no livro, né? O quanto isso não deve ter influenciado o trabalho, né? E ela foi stripper.
Pois é, então, a Bruna conhece melhor a biografia da eu não sei Mary. nada, conta pra gente, então. Não conheço muitas coisas, porque ela também não revela muito a vida dela. Eu já procurei muitas entrevistas e já li a maioria, e ela está sempre falando da escrita, ela não fala da vida dela. Eu sei o que todo mundo sabe, que ela vem do subúrbio e foi stripper e trabalhou em jornais, em revistas, então tudo que a biografia dela também está espalhada por essas personagens. É interessante, porque justamente, quer dizer, você vê, ela também, como mulher, né, está vivendo essas transformações, né? Quer dizer, na vida pessoal, no corpo, né? E ela a labinha dela aqui, oi, Mary. Oi. E ela fala que... Ela é linda, né? Sim, ela é muito bonita. Até nessa crítica aí do New York Times, que ontem eu achei a matéria original, entrei lá no túnel do tempo do New York Times, e ela fala que ela ganhou um prêmio, né, para escrever e publicar esse livro na época. E ela fala que ela já tinha tentado o prêmio várias vezes, só que ela estava escrevendo para pela-sacos, para puxa-sacos, pessoas moralistas, digamos assim. Então, quando ela deixou de escrever para pela-sacos, ela emplacou. Legal. Peraí, que eu tenho uma... Eu queria mudar, mas, enfim, seguindo na mesma... eu queria falar um pouco de um outro ponto muito forte no livro, que é a coisa sadomasoquista, que é bem específica, né? Tem até para as pessoas é legal, tem um filme de 2002 que chama A Secretária, com o James Spader e a Maggie Gyllenhaal, que é em cima de um dos contos desse livro, que chama Secretária, né? Acho que é o mesmo nome, e que é uma história de sadomasoquismo, né? De submissão. E eu queria que a Eliane falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que o seu, né, o universo tudo que você estudou, do SAD a todas as outras coisas, acho que como que aparece neste caso, e ela faz muitas diferenças do que é ou não uma dor relacionada ao sexo e ao prazer, né? Ela em vários momentos isso aparece também. Enfim, queria te ouvir sobre isso. Só sobre isso, esse tema tão... Olha, não, aliás, o filme é muito bom, A Secretária. Eu adorei esse filme. Agora, com os livros, é que eu fui reconhecer um filme que eu tinha assistido há muito tempo. Ele é muito interessante. Aí eu falei, nossa, realmente faz sentido que seja um filme interessante. Essa é uma questão central, né, para ela. E eu acho que assim, o outro livro responde, porque o outro livro chama-se Isto é Prazer. Então, né, quer dizer, a gente tem um mau comportamento, você tem um livro com várias narrativas, né, pequenas, vários contos em que essa questão SM, mas assim, essa questão, eu até prefiro assim falar prazer e dor, ela está acontecendo ali, porque SM, às vezes, é muito codificado, não é uma prática já codificada, e eu não acho que ela está trabalhando com isso, né? Quer dizer, ela está realmente, essas personagens estão querendo, vamos dizer assim, vivenciar, experimentar e entender o que é isso. E o outro livro, simplesmente, assim, eu acho que ele é uma resposta, o título, de assim, Isto é Prazer. E aí a gente vai entender, lendo, não é um ponto grande, depois com um pós-fácil, a gente vai entender que existe uma pergunta ali que precede o livro, que já está no mau comportamento, que é o que é prazer?
Isso eu acho que é bem importante para a gente entender essa literatura, porque a literatura dela não é uma literatura politicamente correta. Ela é uma literatura que ela é meio vinculada assim, ao feminismo libertário, que atualmente é bastante forte nos Estados Unidos, mas ela é muito pouco assim militante ou engajada, não é engajada a valores desse feminismo libertário, mas ela não está militando. Eu vejo mais assim como uma autora que realmente está pesquisando. E a Bruna disse no início da conversa que ela não dá muito, né? Ela vai lançando elementos e, na verdade, você tem que dar conta disso, né? E isso funciona muito, porque a pergunta o que é prazer, ela vai se juntar depois no livro, né, no pequeno, com o que é dor. E, na verdade, a questão é o que diferencia, qual é a borda, qual é a fronteira entre uma experiência física que deixa de ser prazer e passa a ser dor. Existe essa fronteira? Então, quer dizer, se você anular os atos mais escabrosos de estupro, etc. e tal, aí fica uma zona opaca e eu acho que os personagens, todos dela, estão vivenciando essa zona entre prazer e dor. Tanto que, no último livro, o problema já não é tanto físico, mas é moral. Não moral em termos de moralismo, né? Mas é do que é um abuso moral. Então, e aí, assim, não li a obra dela inteira, tenho até vontade de ler, mas eu acho que a grande questão dela, que é uma questão contemporânea muito importante, eu nem sei se a gente pode dizer muito importante da gente responder, mas é muito importante para a gente elaborar essa ideia de que, sabe, também a ideia do como que você reconhece que algo é algo de prazer? E se for na dor que eu encontro esse prazer, o que eu faço com esse binômio aí opositivo, prazer e dor? E se eles se aparecerem, né? Então, ela está o tempo todo trabalhando com essa ambiguidade, buscando reconhecer esse campo difícil. Ela é interessante porque em vários momentos os personagens mudam de sensação e isso influi no prazer, né? Quer dizer, você pode ter uma mesma situação, ela descreve isso, é impressionante a capacidade dela de descrever coisas extremamente complexas e sentimentos muito oscilantes, né? Que é assim, eu estou numa situação que isso está me causando repulsa e de repente por uma por uma coisa muito do acaso, aquilo passa a me excitar, né? Ela tem uma coisa assim muito, uma coisa que acho que tem muito a ver com o feminino também, né? Essa coisa fluida, né? Que oscila entre estar feliz, estar triste, estar excitada e não estar excitada, e como essas pessoas existem no mundo, né? Oscilando, né? Acho que, quer dizer, na verdade, ela reconhece alguma coisa que todos nós vivemos, né? Então, isso eu acho legal. Tem um conto, não vou lembrar mais qual é, nem sei se é a Tentativa mesmo, mas que é bem legal, que ela fala assim, ela está com um cara numa determinada situação, aí mais de sedução e tal, e ela fala, então tinha um pedaço de mim que queria muito transar com ele, mas tinha um pedaço de mim que não queria transar com ele. Então, quer dizer, essa ambiguidade, né, que também funda a gente, né, assim, acho que funda muito e que se liga muito a uma figura feminina contemporânea, porque se eu quero, se eu não quero, então ficar nesse lusco-fusco é uma desconstrução da ideia do meu grande amor, que eu quero tudo, que é aquele livro que eu não gosto, enfim, que é os 50 Tons de Cinza, que justamente fez o contrário, entendeu?
mas o contrário, né? Quer dizer, é tudo aquele homem, né? Assim, o livro começa com a menina cai ajoelhada na frente daquele homem e é tudo. Então, o sadomasoquismo ali é realmente uma coisa só de submissão. E aqui nela tem, assim, né? Quer dizer, ela trabalha com uma liberdade, né? Tem uma coisa permissiva com os nossos sentimentos. Fiquei afim, mas não fiquei muito, sabe? Acho bem legal isso. Mas conversa, por um outro lado, não sei se a Bruna, o que você acha, mas assim, o que é, porque logo que a primeira vez que eu li para editar o livro, eu falei, gente, não temos maturidade no mundo hoje para ler Mary Gateskill, foi o que me surgiu, assim, porque ela tem uma coisa muito nuançada, e a gente está vivendo um momento muito em que as coisas estão muito definidas, separadas, em oposição e tal. E aí eu queria assim ouvir um pouco sobre como é essa autora hoje, né? Assim, como é receber ela, como introduzir ela para um público que ela mesma diz numa entrevista que ela deu agora saiu esses dias. Ela diz: as pessoas hoje em dia elas leem uma página e dizem gostei ou não gostei, vou em frente ou não vou em frente. E ela faz um tipo de literatura que é impossível você aprender nesse, né? Eu acho que todas essas questões que a Eliane mencionou, feminismo, feminino, prazer, liberdade, empoderamento, essas questões já foram tão bem elaboradas por ela e, junto com isso, elaboradas com tanta elegância que isso se reflete nos personagens. Então, assim, os personagens não nos dizem o que pensar, não nos dizem o que sentir, não nos dizem sobre o nosso desejo, sobre o nosso prazer. Então, dá até um pouco de dá um pouco de, eu às vezes ficava um pouco perdida, porque não existem regras ali, não existem recomendações. E isso eu acho que é o mais maravilhoso que uma escritora, um escritor possa fazer por nós, que é não dizer como pensar, não dizer como agir. E ela não diz em momento nenhum, é tudo muito elaborado, então as coisas são levantadas com muita sutileza e você vai formando o que você deseja pensar ou agir. Então eu acho que isso eu vejo em poucos escritores. Esse oferecimento, sabe? Ó, não vou te dizer o que é prazer, o que é o teu prazer, o que é o teu desejo, o que você, mulher, tem que fazer, se você tem que dizer sim ou não, se você tem que ser puta ou não. Então, é muito bom, assim, essa autonomia, sabe? Como leitora, receber essa autonomia de uma escritora que tem muita autonomia e pensa muito sobre o que faz. Sim. Eu concordo com a Fernanda, com a ideia de que, vamos dizer assim, talvez, né, não fizemos uma pesquisa, mas tudo leva a crer que a gente está num momento em que há uma espécie de resistência a esse tipo de... Estou ouvindo um eco aqui da minha voz. Vocês estão ou não? Que haja uma resistência a esse tipo de texto muito aberto, né? E isso que você falou também, Bruna. Agora, quer dizer, eu acho que há quase que sempre essa resistência, sabe? Eu estava lendo um conto justamente da Clarice Lispector, imagina, um conto, então, lá, né, de laços de família, muito mais antigo, então, né, com, sei lá, mais de 50 anos de diferença desse aqui. E a Clarice tem um ponto muito impressionante que chama-se Preciosidade. Ele realmente é muito tocante. E ele é um conto que fala de um estupro. E ela tem uma coragem, ela fala cada coisa que eu fico pensando assim que se certos discursos hoje contemporâneos teriam coragem de avaliar, porque ela chega a falar do medo
que os estupradores estão tendo na hora que estão violentando uma menina. São jovens também eles. Então, eu acho que essas autoras, eu nem quero entrar no tema aí, mas eu acho que essas autoras, elas fazem aquilo que a literatura, assim, aquilo que é a missão da literatura, sabe? Quer dizer o que pode e o que não pode ser dito. Ninguém vai, assim, todas nós vamos assinar todas as moções, vamos para a rua e tal, falar contra o feminicídio, vamos lutar contra isso, não temos dúvida. Mas esses aí, eles puxam o fio até um ponto que ao invés da gente considerá-las, né? Estou falando de duas mulheres, por acaso, também, né? Duas mulheres que tocam nesse tema, né? E ao invés da gente considerá-las inimigas, a gente tem que considerá-las muito amigas nossas, de estarem expondo, né, aquilo que é esgarçado na experiência humana, até nesses momentos tão radicais. Então, nisso eu acho realmente que a nossa autora ela dá uma contribuição, e acho que a gente tem que lembrar, sim, essa contribuição, a dificuldade, às vezes, da gente de entrar num livro desses e tal, mas acho que a gente, né, quer dizer, a gente está aqui lembrando isso e é super importante, né, para a gente não ter um mundinho também de regras, porque adoro isso, tá vendo? Isso é prazer. O pós-fácil chama-se, né, que é um texto dela, A Dificuldade de Seguir as Regras, né? E é isso mesmo. E há um perigo de não se seguir as regras também, é perigoso, quer dizer, a liberdade é perigosa, sempre. Sim. E é um mundo feio, né? Ela tem uma coisa muito, assim, ela consegue dar uma certa ternura não sentimental para um mundo muito, muito feio. E uma coisa que fiquei, assim, reparei, eu não sei se isso chamou atenção, mas para mim é o quanto os personagens do livro, todos, homens, mulheres, todos, imaginam outras coisas acontecendo, imaginam outros desfechos, outros finais, outras situações muitas vezes muito assim malucas e de super-herói, mas tem uma coisa muito forte de estar vivendo num mundo muito, uma coisa quase uma metáfora do que é a literatura, assim, né? De ter uma segunda camada ali, né? Eles estão ali naquela coisa horrorosa, e eles imaginam as próprias histórias indo para outro lugar, ou tendo um desfecho ou trágico ou muito feliz, né? Eu achei isso aparece muitas vezes, né? Achei muito chamou atenção, assim, a imaginação, assim, num mundo horroroso, né? Ela tem coragem de mostrar um mundo muito feio, né? Eu acho que eu fiquei pensando sobre isso. Ontem eu estava fazendo anotações para essa conversa de hoje e estava fazendo conexões dos personagens, né? Então, eu até anotei aqui, por exemplo, o conto 1, que é o paquera da Daisy, tem o Joey e a Daisy. A Daisy do conto 1 parece ser a namorada do cara casado, que todos os caras são casados, né? Que batia em mulher. O cara sem nome, com quem a Beth, do conto seguinte, que é um fim de semana romântico, se encontra. E aí a moça que se faz de prostituta, do conto 3, que é o conto Uma Aventura Gostosa, a Jane, também conhecida como Lisette, a garota de cabelo curto e aspirante a escritora que esbarra com o Joel na rua, o cara, enquanto eles estão andando. É a mesma. Que tinha sido um caso dele no passado. E ela é a Sarah no conto 4. E, enfim, eu escrevi 3 páginas de conexões. Que legal. Dei uma parada porque você começa a pescar muitas coisas e aí eu acho que isso que você disse, Fernanda, faz todo sentido, porque tudo isso que a gente comentou até agora, eu acho que talvez ela escreva
também, ou sobretudo, sobre a imaginação. Porque o prazer, ele tá ali sendo desenvolvido e praticado, mas ele também está sendo muito imaginado, né? O prazer e o desejo. Então, não sei, quem sou eu para dizer, mas como leitora, eu acho que o que me atrai mais é a imaginação, também, né? Na engenharia da escrita dela. Eu acho assim, ela se filia ali. Num certo sentido, a gente poderia dizer que ela se filia a uma grande tradição da literatura americana, que é de uma demanda de realismo assim, muito forte, né? Eu acho que tem ecos, eu ouço aqui uns ecos assim, do Hemingway, né? Que é um negócio muito realista, até do Fitzgerald também, um pouco dessa geração. E que fica tão realista que aí tem um negócio que escapa, que explode. O Hemingway é muito assim, você está ali no meio da cena, é tudo realista e, de repente, tem uma coisa que eu penso mesmo numa espécie de explosão, que eu acho que é isso que você está pensando na imaginação e que a Fernanda está trazendo. Quer dizer, tem uma outra coisa em ação. E também ela, ao fazer isso literariamente, ela também está dizendo que no sexo, no desejo, tem sempre essa outra coisa em ação, né? Quer dizer, tem sempre essa outra coisa em ação. E ela carrega mesmo nisso, Bruna, eu também acho, né? Quer dizer, assim, tem uma máquina ali, outra funcionando. É bem legal, né? É uma delícia para ficar quem gosta de ficar, né, falando, nossa, mas essa outra personagem também estava comendo comida chinesa sentada no chão, né? Assim, sabe, umas coisas Tem do várias. texto, assim, que você fala, aqui. Tem vários que comem comida chinesa, né? E também tem personagens que são sul-americanos. Tem 2 ou 3 personagens sul-americanos. Tem uma namorada de um cara, que é lá o conto das amigas, que ela fala que a menina se sentia importante porque era sul-americana. E eu pensei, num ponto de vista diferente. Muito bom. Ô, Bruna, e traduzir ela, assim, enfim, queria saber um pouco, porque não é assim, eu não editei esse livro, mas eu editei a gente trabalhou junto no outro, assim, é uma escrita que tem tem trabalho para fazer, né? Assim, ela é muito, né, não é simples de traduzir, não. Apesar de ter uma coisa realista, muito, é muito elaborado, né? Sim, é muito elaborado, é muito bem feito. Tem um rigor, né? E, ao mesmo tempo, isso que eu estava falando antes dela ser um pouco sacana, que ela usa gírias da década de 80 e gírias antigas. Eu adoro esse tipo de desafio na tradução, só que ela usa gírias, assim, mais old school, assim, um vocabulário bem do subúrbio, com o qual eu me identifico, só que transposto dos Estados Unidos para o Brasil, mas tem essa malícia do subúrbio, essa malícia da rua, né? Que é fascinante. Ao mesmo tempo, ela está ali escrevendo com muita seriedade e, assim, mais uma vez, sem revelar nada, mas espelhando e multiplicando as coisas. Então, ela me deu um baile, porque eu tive que ir anotando várias coisas, justamente essas características que voltavam de personagens. Tive que fazer várias anotações, porque eu fui entendendo o livro aos poucos, eu fui compreendendo o livro à medida que eu fui destrinchando e unindo esses personagens. E chegou um ponto, eu acho que eu li mais de 5 vezes esse livro, mas chegou num ponto que eu pensei, eu tô dentro de uma boneca russa, com todas essas mulheres saindo e entrando e mudando de cena, e daqui a pouco elas vão encontrar. Então tem uma coisa também de roteiro, sabe? Então, eu escrevi muitas coisas e eu acho que uma mini bíblia, digamos assim, para poder compreender essa aparente facilidade, porque é um livro fácil de ler, é um livro gostoso de ler, rápido de ler,
Mas eu acho que um livro que flui dessa maneira, o trabalho é muito maior. Então, Nossa, diálogo, né? Traduzir diálogo é uma coisa, tem muito diálogo no livro, né? tem. Diálogo, para mim, é o mais tranquilo. Eu acho o mais fácil. É. Assim. Adoro traduzir diálogo. Mas, enfim, o livro ele não tem... Não tem hermetismo, sabe? Então, é uma coisa tão límpida que tudo que é muito límpido é mais difícil, né? De traduzir e de fazer, então. Então, eu pensava assim, cara, tô tendo uma aula aqui com uma mestra, sabe? Que tá me ensinando a contar histórias e sem enganação, sabe? Então, foi muito bom. Mas eu ainda estou terminando de entender. Ainda não entendi tudo. Ainda bem, né? É porque o livro é bom. Nani, me fala uma coisa, dentro do seu grande, assim, nem sei qual é a palavra, mas de todos os autores da sua vida, né, desse universo que ela, de alguma forma, está inserida, onde você enxerga ela, assim, você pensou um pouco sobre isso, assim, nos autores que tratam de temas parecidos que você conhece tão bem? Eu acho que ela tem um lugar próprio aí, né? Quer dizer, ela tem um lugar próprio e ela eu acho que ela está trabalhando com estas fronteiras, né? Normalmente, né? Voltando então para que ela fala estilo aula, né? Esses autores que a gente chama de malditos a partir de uma qualificação do século XIX, mas que vai para trás, mas seja, né, dos que eu trabalhei, um Sade, um Jorge Bataille, uma Hilda Hilst aqui no Brasil e vários outros, né? Eles, a Hilda tem um caso meio particular, mas assim, eles costumam ter algo que é uma espécie de demanda de absoluto. Então, se você pegar Sade, por exemplo, mas vale para diversos outros, um libertino é um libertino. Ele não tem assim nenhuma oscilação nesse papel, sabe? Então, nenhuma oscilação. Então, você tem ali aquele universo que é feito de libertinos e de vítimas, e não há oscilações, porque ele está mexendo com outra coisa. E eu acho que ela faz uma coisa interessante, porque ela coloca esses personagens muito oscilantes, mas sem psicologizar demais. Porque, obviamente, quer dizer, eu estou pegando um autor do século XVIII, que é Sade, que está trabalhando com uma literatura em que os personagens são típicos, né? São tipos. E depois, quando você vai ter o realismo psicológico e tudo vira extremamente psicologizado. Mas ela também, né, sendo uma autora que não é nem do século XVIII, nem do grande realismo do século XIX, agora, ela consegue ter uma fórmula, né? Porque quando a gente está falando tanto do século XVIII como no XIX, isso continua, né? Há literaturas hoje, ainda uma tônica muito forte da literatura contemporânea é a psicologização, e ela não se rende a essa chave, isso que eu achei bem interessante. Eu teria um pouco de dificuldade, talvez, de chamar realmente ela não faz uma literatura erótica, em que o erotismo é o centro absoluto também. Nem aí ela se rende à demanda de absoluto dos malditos eróticos. Mas, ao mesmo tempo, esses personagens eles não têm exatamente o que a gente chama na literatura, na crítica literária, de profundidade psicológica. Uhum. Na literatura dos malditos, você tem personagens com profundidade erótica. Neste realismo que dominou o século XX todo,
né? No certo sentido, você tem profundidade psicológica. Ela é uma autora que foge dessas duas chaves, sabe? Então, você vê que a gente está o tempo todo voltando para um momento em que a gente diz, mas tem algo que não acontece, ela deixa em suspenso. Ela é uma autora de suspense, pronto, assim, tem algo que fica ali, quer dizer, obviamente não o suspense tradicional, mas tem algo que fica até no conto, né, longo, que é o Isso é Prazer. É um conto assim que tem uma trama, isso a gente pode falar, porque ela é muito simples, assim, são mulheres que estão acusando um sujeito de abuso, né? Mas, assim, é tão complicado você entender onde é que está o abuso exatamente, mas é tão complicado que você está o tempo inteiro, não, mas é mesmo? Então, ela deixa essa abertura, ela deixa um espaço em branco na literatura. Sim, as coisas ficam escapando, né? No Isso é Prazer, eu até queria falar um pouquinho sobre o Isso é Prazer. Eu sei que hoje a live é para o mau comportamento, mas a gente pode se comportar mal aqui e falar um pouco do outro livro, porque acho que a Bruna também traduziu é isso, né? Tem uma... É abuso, mas não é... Mas uma hora você fala, não, claro que é. Daí você depois não... E fica um mal-estar, né? O que eu acho que tem em muitos contos dela, e nesse conto Isso é Prazer tem muito forte, é um mal-estar, né? Assim, que ela causa, assim, pelo menos em mim. Mas eu acho que muitas vezes o mal-estar é da ambiguidade, é um desconforto dessa ambiguidade, que seria, a gente fica na mesma posição da personagem que falava, não, tem um lado meu que queria transar com o cara, o outro lado não. Então, é isso, né? Ou isso é prazer, ou isso é dor. Então, ela habita, né? Habita literariamente a fronteira, as fronteiras, né? Quer dizer, que são sempre desconfortáveis, né? Porque as fronteiras são esses lugares em que as coisas são e não são, né? E são lugares de perigo, portanto, né? Quer dizer, então acho que o lugar de fala dela é esse da fronteira, né? Talvez ela diga que eu não vou dizer que só uma mulher pode falar desse lugar, eu jamais diria isso, mas talvez hoje seja mais fácil para uma mulher reconhecer isso. Sim. Eu acho que esse livro, o Isso é Prazer, só para contextualizar, ele é esse conto que foi escrito em, acho que 2019, e o ensaio que vem em seguida, na verdade, foi escrito em 94, eu acho. Então, 4, né, Bruna? E é um ensaio em que ela se coloca, é raro isso, né, ela se colocar biograficamente, ela conta uma história para falar sobre o mesmo assunto. Na verdade, foi uma decisão editorial da Fósforo reunir esses dois textos, que eles não são conectados, mas a gente achou que tinha muita conversa, né? Assim, ler os dois ao mesmo, um em seguida do outro, daria muito pano para manga, assim. É um negócio que dá para sentar numa mesa e tomar uma cerveja e ficar conversando horas, né? Sobre ele. Então, também é para as pessoas vão se divertir, porque é tipo... Ela escreveu o conto um pouco como uma resposta ao Cat Person, né? Que é aquele conto que viralizou e que era a história... Acho que imagino que todo mundo lembre aqui, acho que em 18, né? Que viralizou e que era uma história que também tinha uma coisa dessa de foi abuso, não foi? Foi consentido, não foi? Então, fica o convite aí para as pessoas conhecerem esse também. E joga, acho que é só para lançar a questão, joga com uma questão super importante que a gente nem sempre
quer se dar conta, que é a questão do consentimento, mas que, assim, a questão do consentimento, ela não está só ligada àquilo que é a política feminista, e que é muito importante, ou de qualquer outra situação em que esse consentimento se coloque, mas o consentimento também é uma figura do liberalismo político, sabe? Aquela coisa que a gente aprende, né? Assim, do pensamento liberal, assim, que a minha liberdade vai até onde a sua começa. Então, estamos sempre falando de fronteiras, né? Então, esse problema do consentimento, ele é complexo, porque não é só falar assim, consentiu, mas é entender que a própria noção de consentimento, ela demanda com que a gente pense um pouco como é que ela aparece socialmente, né? Que ela aparece muito também para, assim, segurar ali toda a ideologia liberal, né? Então, eu acho que isso tudo aparece nos textos dela. Ela está botando o dedo na ferida o tempo todo. E ela não tem medo de fazer autocrítica, porque também esse segundo texto, a dificuldade de seguir as regras, ele é um pouco ela revendo posições também, né? Ela faz uma coisa maravilhosa, rara de ver, que é uma autora que olha para trás e que fala, bom, eu pensava assim, e isso, aquilo, e agora... sem deixar de ter nuance, sem deixar de ter a característica dela, né? É bem bonito, assim. Eu também achei bem legal, agora que você está contando que foi uma decisão editorial, eu achei que os textos, ali tem uma conversa densa entre eles, né? Gente, são 8h05. Eu Mal queria... começamos. Mal começando, agora que esquentou. Mas eu acho que... Enfim, queria que vocês tiverem mais alguma... mas acho que a gente deu conta aqui da introdução, né? Sim, bastante. Muito legal. E então queria super agradecer vocês duas maravilhosas. Espero que a gente possa fazer outras conversas. Espero que a próxima seja ao vivo. Sim. Né? Com todo mundo, com o público, as pessoas que estão assistindo junto, podendo, né, estar perto. Isso acho que está prestes a acontecer. Queremos. Obrigada, gente. Eu estou me despedindo aqui e agradeço a Gato Sem Rabo e Eliane e Bruna. Obrigada. Boa noite, Obrigada, gente. Também. Boa noite. Obrigada, gente. Um abraço. Até. Até.